Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Imagino que sejam muito bem. Eu também tô bem, você tá bem. Segunda-feira, Fred sem edição. Semana passada não teve Fred sem edição, que eu não consegui gravar, eu não tava numa energia muito boa. E não seria sincero comigo gravar um Fred sem edição, que é um quadro tão puro, tão sincero, tão agora, sem edição, livre, sentar, conversar, ligo a câmera e vamos conversar. E hoje eu queria falar uma coisa, um assunto que eu acho um dos mais importantes. São vários assuntos que são importantes na vida e pilares, mas este é muito, 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 muito importante. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito, muito o pessoal de Recife, Salvador, que foi o lançamento esse final de semana. Foi lindo, foi especial. Cara, é pra isso que eu vivo, cara. É pra isso. Pra ver as pessoas, pra trocar energia, pra escrever meus livros. Se você não conhece, meus livros estão todos na descrição, tá? É que eu escrevo, tenho 7 livros e fui fazer o lançamento do meu novo livro Coragem, Agir com Coração. E fui para Salvador e Recife, e esse final de semana agora tem São Paulo e Porto Alegre, depois tem Belém e assim por diante. Hoje eu quero falar sobre cuidar da gente mesmo. É tão difícil a gente cuidar da gente às vezes, sabe? É tão difícil a gente se perdoar, a gente se aceitar, a gente entender que a gente tem lados bons e lados ruins, que a gente é meio demônio, meio divino, que a gente é meio sol, meio lua. Isso é muito importante, aceitar nossas imperfeições e nos perdoar. A gente precisa se perdoar por tudo. Perdoar por ter brigado com a nossa mãe, é, perdoar por a gente ter cometido alguma coisa com quem que a gente gosta, perdoar por a gente ter, sei lá, até culpas que a gente cria dentro da gente que nem existem. Às vezes, o delito é uma situação pequena, mas a gente cria um monstro na nossa cabeça. Então, esses dias, eu recebi uma mensagem de uma mulher no Instagram que foi uma coisa que me tocou muito, que ela falou assim, Fred, eu terminei meu relacionamento, tal, 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 acho que 10 anos, 15 anos eles estavam juntos, e ele já achou outra pessoa e tá apaixonado, tal, 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 só que eu não fui uma boa esposa, e eu me culpo muito por isso, né, eu brigava com ele direto, eu cobrava algumas coisas, enfim, uma série de coisas que ela me falou, do que ela achava que não tinha sido legal, e hoje eu me sinto muito culpado e muito culpado de ter perdido alguém tão legal e tão especial na minha vida, mas que hoje está com outra pessoa e eu não tenho muito o que fazer, né? Mas foi tudo muito bem escrito, muito emocional. E às vezes eu tiro e respondo as pessoas assim com. Não dá para responder todo mundo, imagina, são 1000 inbox por dia, 800 no Instagram. Então, às vezes eu pego uma, olho, dou uma resposta. Também não me cobro muito por isso, porque senão eu teria que doar meu dia inteiro só para responder as pessoas. Enfim, daí eu conversei com ela e achei uma coisa tão bonito ela ter percebido as coisas de ruim não, mas os erros que ela cometeu. Primeiro que às vezes esses erros não tinham uma maldade no fundo. Segundo que a gente tem que se perdoar mesmo. Ela tem que olhar e falar, o que eu aprendi com isso? A gente tem que pensar daqui pra frente. Não dá pra ficar tentando arrumar o passado, sabe? Aconteceu, torça pra ele ser feliz, pra ele ir pra frente, para as coisas darem certo, pra você se ressignificar e aprender com o que você errou. Mas ela estava trazendo uma culpa, e esse era o grande ponto da questão, uma culpa maior do que ela precisava trazer. Ela tinha que entender, e quando eu digo se perdoar, eu não digo que a gente não tem que perceber que a gente errou, mas que chega um ponto que, tá bom, precisamos seguir também, né? Então, vamos dizer, uma situação de perdão, vamos dizer que você foi lá e estava dirigindo de dia normal e alguém pulou na sua frente de carro, você atropelou e matou a pessoa. Você não teve culpa na situação. E por mais que você tivesse, que você, sei lá, tinha olhado pro lado, ou sei lá o que aconteceu, você vai se sentir culpado, certo? Certo, porque você é uma pessoa humana, que você tem empatia, que você observa, porque você se culpa, porque você tem uma noção de empatia mesmo, né? Isso é sociável entre nós. Só que chega um ponto que a gente precisa se perdoar, né? Você vai lá, então aconteceu um acidente, ou o cara foi pro hospital, aí você vai lá, visita, vai lá, dá carinho, atenção, paga o que tem que pagar, mas chega um ponto que você fez tudo que você pode e ainda você se culpa todo dia. Então esse processo de se perdoar é muito importante para você cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo não é só isso. Cuidar de si mesmo é cuidar da sua autoestima, é entender que você tem que priorizar você às vezes. E isso não é uma falta de solidariedade, é o que eu sempre falo, né? Não tem aquela mensagem de avião
que fala, bote a máscara primeiro em você, depois em crianças e outras pessoas, tal. Você tem que cuidar de si para cuidar dos outros. Isso é uma metáfora básica, né? Para eu poder carregar 5 pessoas nas costas, eu preciso estar bem de coluna, né? Se eu tô torto, eu vou carregar 2. Então, para eu ajudar os outros, eu preciso me ajudar primeiro. E isso é uma metáfora que serve para todos os sentidos. Então, se perdoar, cuidar de si, do seu corpo, da sua mente, de tudo que você precisar. Às vezes a gente tem que chegar e falar assim, caramba, eu tô ajudando todo mundo, ninguém tá me ajudando, eu também quero ser cuidado. Eu também quero que alguém cuide de mim em algum momento. E tá ótimo, e você tem que chegar nesse momento. Tudo na vida é um meio termo. Tudo na vida, lembra disso. E eu lembro também toda hora. Tudo na vida é meio termo. Tudo na vida é meio termo. Não é nem ajudar, não ajudar ninguém, não é nem ajudar todo mundo e não se ajudar. É se ajudar um pouco, agora é minha fase de cuidar, aí voltar a ajudar as pessoas e assim por diante. Então, esse equilíbrio torna as coisas saudáveis. Equilíbrio é saudável. Então, da culpa, você tem que se sentir culpado, você tem que se emocionar, você tem que entender onde você errou, você tem que ressignificar. Mas até onde vai essa culpa? Tem que ter um deadline, né? Tem que ter um momento que vira a chave e fala assim, tá, agora também, como é que funciona essa penitência? Até onde ela vai? Né? Então eu tinha uma culpa muito grande, e quando meu pai faleceu, é, eu tinha, vocês já sabem, 14 anos, 14 para 15 anos, e minha mãe falou, liga pro teu pai, que ele quer falar com você, e eu tipo, ai mãe, depois eu ligo, tô cheio de amigos, tal. E eu liguei, consegui ligar no outro dia, era uma sexta, consegui ligar no sábado, 1 hora antes dele falecer. Sorte que eu consegui falar. Mas mesmo conseguindo falar, eu me senti muito culpado por não ter ligado no outro dia. Eu tenho que entender o que eu tirei dessa lição. Eu preciso de um pouco de mais paciência para as pessoas que eu amo. Eu preciso ter um pouco mais de paciência para as pessoas que eu amo. E como eu já li no livro, para quem já leu meu livro, a falta de paciência de hoje vai ser a saudade que eu vou sentir um dia, né? Então, tenha paciência de quando eu vou ligar a sua mãe, tenha paciência, tenha carinho. Às vezes é difícil, todo mundo sabe. Mas tente. Essa foi a lição. Mas eu tenho que me perdoar para seguir. Não adianta ficar se chicotando. Ah, eu pensei que tinha edição esse vídeo, não tem. Não adianta ficar se chicoteando e se machucando por uma coisa que passou. Se perdoe, você é humano, tá tudo bem, entende? Então, esse é o equilíbrio. Aprenda, mas ressignifique e se perdoe, sabe? Então, ajude os outros, mas não deixe de se ajudar. Então, cuide de você mesmo. Às vezes a gente precisa cuidar da gente mesmo. E estar perto de pessoas que cuidem da gente e também saibam que a gente precisa se cuidar um pouquinho, sabe? Quem respeita a minha solidão tem o melhor de mim. Às vezes eu vou falar assim, meu, eu tô a fim de ficar em casa hoje na boa lendo, sabe? E a pessoa vai falar assim, meu, tudo bem, Fred, eu sei que você tá lá, fica lá, é importante pra você. Esse é o momento que eu cuido de mim e alguma pessoa perto de mim. Valorize esse meu autocuidado. Isso é muito importante. A sensibilidade faz muito isso. Eu escrevi esses dias uma frase, um texto, que falava sobre a minha sensibilidade me traz muita empatia, mas me traz muita dificuldade de autocompaixão. Porque a sensibilidade traz aquela sensação de eu consigo observar as coisas, consigo ser sensível, consigo ter empatia pelas pessoas, mas ao mesmo tempo, você cuidar de si, você fica, não, mas você tem que cuidar dos outros, não dá pra cuidar de mim. Então a autocompaixão fica um pouco distante. E esse é um processo muito importante para conseguir se cuidar, né? Então eu tô nesse processo de me cuidar. Tô precisando cuidar de mim, tô muito cansado. Por isso que eu vou fazer uma viagem bem louca semana que vem, que vocês vão ver. Vocês vão falar assim, Fred, o que aconteceu? Imagina uma coisa bem louca, mas eu acho que vai ser bem importante. Então, eu tô precisando cuidar de mim. Talvez você precise cuidar de você. Talvez, eu acho que todo mundo tem que cuidar um pouquinho de si em cada ânimo. Tem gente que está sendo muito egoísta, cuidando demais de si, sendo muito vaidoso e não ajudando os outros. Mas esse vídeo é para quem está precisando de um pouco de cuidado de si mesmo, seja físico, fazer um exercício e se cuidar, seja mental, de não trabalhar tanto, se desligar um pouco, seja emocional, de se perdoar ou perdoar as pessoas que estão perto de você, seja em várias situações. Então, às vezes eu esqueço que o vídeo é sem edição, eu dou umas pausas que eu sei que é da edição pra cortar, daí ficou uma bagunça, mas é feito sem edição. Então, isso que importa. Cuidar de si às vezes é muito difícil, mas a gente precisa aprender. E às vezes quem tá à nossa volta tem que falar, meu, Joana, cuida um pouco de você mesmo, vai lá, tira teu tempo, faz suas coisas, sabe? Cuidar de você é muito amplo, eu sei, mas cada um sabe onde o calo aperta e cada um sabe em que fase está e aonde vai ser importante o seu cuidado, né?
O meu cuidado é que eu tô muito cansado, com coisa de trabalho, com muita coisa, e eu preciso me resguardar um pouquinho. O teu cansaço talvez seja de uma relação que tá te sugando energia e assim por diante. Cada um vai ter um cansaço, cada um vai ter um lugar onde o calo aperta e vai saber o que precisa cuidar de você mesmo. Mas aprenda a cuidar de você mesmo sem se culpar que você precisa se cuidar. Aprenda a cuidar de você mesmo sem achar que o mundo vai acabar se você se cuidar e eu não posso parar porque senão as pessoas dependem de mim. Não dependem de você. Descentraliza um pouco, deixa de ser autocentrado em todas as situações e descentraliza. Entenda que você pode parar um pouco e as coisas vão continuar girando sem você. Às vezes a gente tem muito ego e tudo depende de mim, eu não posso parar. Você pode, tudo bem. Você acha que eu também não penso isso às vezes? Os vídeos aqui, 3 por semana, e livro, entrega, e lança isso, aquilo, e teatro, tudo depende de mim, a minha cara. Mas chega num ponto que eu falo, cara, eu preciso do meu espaço. Então, a gente precisa aprender e precisa estar perto de pessoas que entendam e respeitem isso. Se as pessoas que estão perto de você não entendem que você precisa cuidar de si mesmo, repense essas relações como um todo. E é isso. Só quis dizer isso nesse vídeo. A gente precisa cuidar da gente mesmo. E você precisa cuidar de você, do teu estado físico, emocional, espiritual, seja o que você sentir. Eu não tenho como saber o que você está sentindo, mas eu tenho como saber o que eu estou sentindo e compartilhar com vocês. Então, às vezes a gente precisa olhar pra gente mesmo e falar assim, cara, preciso comprar uma coisa pra mim, preciso fazer uma coisa por mim, preciso, sei lá, tenho meus filhos e eles me dão muito trabalho e eu preciso sair pra transar com meu marido, ou eu preciso sair pra ficar um dia de spa, ou eu preciso ficar quieto um dia sem barulho, não sei, são várias coisinhas que podem ter um significado de cuidado pra você, e cada um, como eu falei, sabe onde o calo aperta. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que é importante a gente aprender a cuidar e não se sentir culpado também por cuidar de si mesmo, né? Então, tem gente que se sente culpado por se divertir. Você já conheceu esse tipo de pessoa? Eu já conheci algumas pessoas que, eu não vou gastar dinheiro porque, cara, não é gastar um grande dinheiro, mas vai cortar o cabelo, sabe? Vai cuidar de você, gasta um dinheiro com você, se cuida, não fica assim também. Ai, meu Deus, tudo que eu gastar pode ser. Eu não tô falando de gente que passa uma certa necessidade com dinheiro, mas gente que guarda tanto e é tão pão duro e fica tão. Ai, eu não posso me divertir, eu não posso fazer. Cuida de você, Cacilda. Entendeu? E às vezes os nossos pais são assim, então fale pra eles também, né? Ô pai, ô mãe, vai dar uma volta, vai no shopping tomar um sorvete, fica aqui o dia inteiro reclamando, cuida um pouco de você mesmo. Às vezes pode ser seu pai, sua mãe, às vezes pode ser você mesmo, eu tô falando pra você, ou pra mim mesmo, tá bom? Então é isso, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, não se esqueçam também dos meus livros, estão todos na descrição, e seguir no Instagram, que é onde estamos mais próximos. Tá tudo na descrição, é só clicar sempre em descrição, tá todas as informações sempre ali. E é isso. Então, é isso. Um grande beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até. Beijo.